Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz e que a ternura de Deus esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, se alimentando a cada dia da Palavra de Deus, que alimenta o nosso coração, que faz toda a diferença em nossa vida. Nós queremos se colocar na presença do Senhor nosso Deus para invocarmos seu nome poderoso e grande sobre nós. Invocarmos a proteção do Senhor em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a nossa súplica, Senhor, é para que envieis sobre nós o teu Espírito Santo, Espírito de sabedoria, de discernimento, de conselho, de fortaleza, Espírito que dirige, que instrui, que forma, que ilumina, Espírito que faz nova todas as coisas. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos da Tua graça, da Tua luz, da Tua direção, da Tua instrução. Nós precisamos do Teu amor, Senhor, iluminando, governando e dirigindo a nossa vida. Dai-nos, Senhor, Tua bênção, dai-nos, Senhor, Tua graça, dai-nos, Senhor, a Tua proteção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, livro do Eclesiástico, no capítulo 22, é o nosso estudo de hoje. Então você coloca no seu caderninho aí o tema de hoje, aliás, o capítulo de hoje, e coloca também a data de hoje. Bom, é sempre instrução que Deus traz ao nosso coração através da sua palavra. Então deixemos-nos instruir por Deus, deixemos-nos ser formados, direcionados, iluminados por Deus. O preguiçoso é como pedra cheia de lama. Todos assobiarão contra ele, desprezando-o. O preguiçoso é comparável também a um monte de esterco. Quem toca nele sacudirá os pés. É vergonha para um pai ter um filho indisciplinado. Se trata de uma filha, é para seu prejuízo. A moça prudente é uma herança para o marido, mas a que o envergonha torna-se desonra do pai. A moça atrevida envergonha pai e marido, e por ambos será desonrada. Discurso inoportuno é como música em velório. Disciplina e instrução são a sabedoria em qualquer tempo. Quem ensina o insensato é como quem cola um vaso quebrado. Quem diz alguma coisa a quem não ouve é como quem desperta o outro de pesado sono. Quem transmite a sabedoria a um insensato é como quem fala com alguém dormindo. E este, no fim, responde: quem é? Chora sobre o morto porque lhe faltou a luz, e chora sobre o insensato porque lhe falta o bom senso. Sobre o morto chora um pouco porque descansou. A vida do insensato, porém, é pior do que a morte. O luto por um morto dura 7 dias. Por um insensato e por um ímpio, porém, todos os dias de suas vidas. Não fales muito com o tolo, e não partas em viagem com o insensato. Guarda-te dele, para que não tenhas incômodos, e não te contamines com seu contato. Separa-te dele e encontrarás descanso, e não perderás tua paciência com a sua insensatez. Que há de mais pesado que o chumbo? E qual o seu nome, senão insensato? É mais fácil carregar areia, sal, barra de ferro, do que suportar alguém imprudente, insensato e ímpio. Você veja que a palavra de Deus é uma surra na nossa alma, no nosso coração e na nossa mente, invocando a importância da prudência na vida, inclusive nos alertando sobre a questão de boas e de más companhias.
Mas o primeiro aspecto maravilhoso do nosso estudo de hoje é o versículo 1. Aqui tem um princípio de sabedoria maravilhoso. O preguiçoso é como pedra cheia de lama. Todos assobiarão contra ele desprezando-o. E depois ela diz o versículo 2 que o preguiçoso é comparado a um monte de esterco. Esterco não serve para nada, a não ser para ser pisoteado e jogado fora. Enfim, a preguiça é um mal terrível. E a preguiça sobre todas as formas. A preguiça que gera aquela insolência em nós, a que nos deixa muitas vezes amordaçado, nos deixa muitas vezes presos, sem a iniciativa, sem a altivez da vida, sem aquela determinação de seguir adiante, mesmo que estejamos muitas vezes cansados, temos passado por desânimos, nós não podemos ceder para a preguiça, porque a preguiça, quando se aloja na alma, no corpo da alma humana, mantém aquela pessoa sem iniciativa, sem coragem, sem determinação. E você pode cair quantas vezes, mas não pode deixar que nenhuma das quedas faça de mim e de você uma pessoa preguiçosa e sem determinação. Agora, o outro discurso interessante do versículo 6, discurso inoportuno é como música em velório, disciplina e instrução a sabedoria em qualquer tempo. Então você sabe que discurso em música em velório é aquele tom sombrio, é aquele tom penoso. Mesma coisa é um discurso inoportuno. O que é o discurso inoportuno? É aquela fala inoportuna, é aquela fala na hora errada, é aquela fala imprudente que, em vez de edificar, deixa as pessoas más. Então, é muito importante termos cuidado com aquilo que vamos falar. Preciso falar no momento certo e na hora certa. Porque você pode ter o melhor discurso, você pode ter o melhor argumento, você pode ter a melhor palavra, mas se ela não é colocada na hora certa, ela leva a perder o que está certo. Ah, mas eu precisava falar. Precisa falar? Saiba a hora de falar. Muitas pessoas têm o bom discurso, a boa fala, mas elas vêm em horas inoportunas e leva tudo a perder. Por isso é preciso ter a sabedoria, e aqui a palavra fala, disciplina e instrução é a sabedoria em qualquer tempo. O que é disciplinar? Se eu não consigo disciplinar o que eu falo, o que sai da minha boca, eu não consigo disciplinar o resto da vida. Disciplinar a própria língua. Tem coisas que eu vou morrer dentro de mim, não é porque eu quero, não é porque não é o momento certo de falar e o modo certo de falar. Até porque também eu não sou dono da verdade. E mesmo que eu saiba uma coisa certa, eu preciso da instrução divina, da sabedoria divina para depurar o que eu acho que é verdade. Às vezes a pessoa fica assim, ele está sem falar comigo. Eu tenho que confessar que eu não sei certas coisas resolver na mesma hora. Certas coisas também não se pode resolver na mesma hora. Porque você vai resolver sobre o ímpeto da raiva, da ira, do ressentimento, da mágoa. E a melhor coisa que você tem para falar, se ela está misturada com esses elementos negativos, com os sentimentos que viraram ressentimentos, o que você vai dizer vai ser sempre uma coisa estragada. Por maior que seja a razão que esteja por trás das suas convicções. Mas se você não depurou os sentimentos, se você não esvaziou os sentimentos negativos, tudo que você vai falar vai produzir muitos efeitos negativos. Por isso que a sabedoria nos convida tantas vezes para o silêncio, para a meditação e para a reflexão. Então, disciplina e instrução. Instruir a si mesmo. Pensar as coisas dentro de você para que você possa saber soltar. Muito bem. O versículo 12 é muito forte. Mas é sabedoria, é princípio. Qual é o princípio do versículo 12? A vida do insensato é pior do que a morte. Porque se a morte para alguns é tragédia, imagina que tragédia é a vida de uma pessoa ímpia e insensata. Eu vou inclusive lá para o versículo
É um outro princípio, é lá logo no final, no versículo 19, ou melhor, versículo 18, tá? Para ser mais preciso, é o versículo 18. É mais fácil carregar areia, sal e barra de ferro, areia pesada, aquelas areias que doem nas costas, sal, aqueles pacotão enormes, não é os pacotinhos de sal que nós conhecemos hoje não, aqueles pacotes enormes, pesados, e imagina barra de ferro. É mais fácil carregar essas três coisas nas costas, ainda que nos deixa depois prostrado com dor de coluna, do que suportar alguém imprudente, insensato e ímpio. O imprudente é uma coisa, o insensato é uma coisa e o ímpio é outra. O pior é que tem pessoas que conseguem ser as três coisas ao mesmo tempo. As três coisas. Por isso, pior do que a morte é viver uma vida imprudente, insensata e uma vida ímpia. O ímpio é aquele que comete a iniquidade, que comete a maldade como princípio de vida. Comete coisas más, coisas terríveis, erradas, e não se corrige disso. O insensato é aquele que não tem sensatez, juízo, aquela pessoa que não discerne o certo do errado. E o imprudente é aquele que não reflete no que faz, no que fala, no que diz, no que pensa, no que escolhe. Ele não deixa-se governar pela sabedoria. Viver uma vida imprudente, uma vida insensata e uma vida ímpia é pior do que a morte. Porque se o justo morre, ele tem a bem-aventurança eterna. Agora o ímpio, o insensato e o imprudente, além de fazer da sua vida um inferno, faz a vida dos outros infernos. Eu nem posso imaginar qual é a sorte que lhe espera depois da morte. Por isso, peçamos a Deus a sensatez, a prudência e, sobretudo, a piedade para vivermos nossos dias aqui na Terra. Muito bem, eu quero agora chamar para estar conosco nesse estudo divino o nosso querido Padre Antônio Xavier. Esse capítulo 22 do Eclesiástico nos traz assim as formas de tratamento, de convivência com dois grupos de pessoas, né? O primeiro grupo diz respeito àqueles que são os insensatos, onde nós vamos nos deter a um versículo desse bloco. O segundo bloco é como lidar com os amigos, né? Quer dizer, uma exortação com uns a ser prudente e com os outros a ser realmente amistoso, a ser generoso, a ser realmente próximo. Mas vamos nos deter ao capítulo 14, onde se diz o seguinte: não fales muito com o tolo e não partas em viagem com o insensato. A preocupação do sábio aqui é aquela de que toma cuidado com quem você anda, toma cuidado com quem você conversa. Nós temos na nossa cultura um outro provérbio que reflete a mesma coisa, que é aquele de diga-me com quem andas e eu te direi quem és, que às vezes é entendida numa chave errada. Se entende esse provérbio como sendo o fato de que uma pessoa de um determinado jeito busca andar com pessoas que têm aquele jeito, mas não é isso que está em jogo. O que está em jogo é que as pessoas com quem nós nos relacionamos, aqueles que estão em convivência sempre conosco, têm força de modificar os nossos comportamentos, de gradualmente fazer com que a nossa visão seja modificada. Por isso, andar com o sábio é uma vantagem, porque se adquire costumes que são positivos. Agora, se andar com esse grupo aqui chamado de tolos e de insensatos, é ruim, porque se adquire comportamentos que são negativos. E isso é bem verdade. Nós aprendemos muitas coisas boas a partir das boas convivências, pessoas boas com quem nós nos relacionamos. E, infelizmente, muitos dos vícios são aprendidos também pela convivência que não é boa. Por isso, esse cuidado grande que os pais têm e precisam ter cada vez mais de impedir até que os seus filhos se relacionem com pessoas que tenham comportamentos que não sejam adequados, né? E aqui eu não digo nada de julgamento sobre os outros, mas se você pega um grupo que é bagunceiro,
que é meio violento, seja lá como for, um grupo de crianças que não gostam de estudar e que ficam conversando durante a aula, que faz isso, quem vai se relacionando ali vai adquirindo também esse tipo de costume. É claro que o inverso pode acontecer, pode ser que aquele que chega com um bom comportamento influencie os demais, mas normalmente o que vence é a maioria. E é exatamente isso que está sendo lembrado aqui no livro. Cuidado, não fique andando, não fique dando muita conversa para quem é fofoqueiro, não fique dando muita conversa para quem é encrenqueiro, para quem quer se lançar como violento para cima dos outros, porque você corre o risco de começar a absorver esse tipo de coisa. No nosso tempo, isso vale não só para a convivência pessoal, mas vale para os programas de TV também que nós escolhemos. Se você escolher um programa de TV onde a pessoa fica te incitando para ficar com raiva, é natural que aquela raiva que ela está provocando vai entrar dentro de você. E você vai começar a ter uma grandíssima indignação com as coisas também. Ou seja, você absorve do meio onde você está. E o livro do Eclesiástico diz, cuidado com isso, porque no fundo todos nós somos mais ou menos um pouquinho de esponja, né? A gente termina por absorver um pouquinho e essas coisas são perigosas. Então é importante caminhar, andar e ter amizade com aqueles que são capazes realmente de acrescentar coisas boas em nossa vida. Muito obrigado, Padre Antônio Xavier, pelas suas preciosíssimas contribuições para o nosso aprofundamento na Palavra de Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor, porque é o Senhor que fala ao nosso coração, é o Senhor que direciona a nossa vida, é o Senhor que quer nos libertar da preguiça, do mal, da insensatez, da imprudência e da vida ímpia, iníqua, e quer nos conduzir para uma vida santa, prudente, honesta e piedosa. É essa vida que queremos viver, Senhor, na dependência da Tua graça. Nós louvamos, bendizemos, adoramos, glorificamos o Teu nome santo, poderoso e grande. E pedimos que, pela força da Tua palavra, a nossa vida seja sempre abençoada e iluminada, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Que a paz, que a ternura de Deus esteja sempre no seu coração. Deus abençoe você e eu te espero no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.